E aí, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre precificação. Eu vou falar sobre precificação, o que você precisa fazer para você saber precificar direito os seus produtos ou serviços. Então, se você é dono ou dona de empresa e tem dificuldade com a precificação nos seus produtos ou serviços, não sabe direito como fazer a precificação, então fica aqui comigo até o final que eu vou mostrar para você o que você precisa fazer, quais são as decisões, as práticas certas para você poder precificar direito o seu produto ou serviço e eu vou te mostrar na prática como precificar também, certo? Então vamos lá. Bom, precificar produtos não é uma coisa fácil de fazer. Se você acha fácil de fazer, eu pego o custo do meu produto e eu multiplico lá por um valor e eu chego no meu preço de venda para todos os produtos que eu tenho. Pode ser que você tenha algum problema com relação a esse tipo de prática. Primeiro, porque você não sabe exatamente qual que é a rentabilidade, qual que é o lucro que você está tendo por produto que você vende. E segundo, porque muitas vezes você está desconsiderando fatores importantes. Precificar um produto vai muito além de você simplesmente pegar o custo do seu produto ou do seu serviço, por exemplo, e colocar um preço para vender. Vai muito além disso. A gente precisa primeiro considerar quais que são os objetivos da sua empresa, qual é o posicionamento da sua empresa. O primeiro ponto, a gente precisa saber assim, quais são os objetivos da precificação. Já parou para pensar qual é o objetivo da precificação? Bom, o primeiro objetivo da precificação é maximizar o lucro da empresa, certo? Esse é o objetivo da precificação, você maximizar o lucro da empresa. O segundo objetivo é posicionar o seu produto perante o mercado ou o público-alvo da sua empresa. Isso se chama posicionamento estratégico. É aonde a sua empresa estará inserida lá no mercado. E o terceiro objetivo da precificação é o crescimento de longo prazo. Porque não adianta você estabelecer uma precificação que não vai dar uma perenidade para a sua empresa, não vai fazer a sua empresa durar bastante, o longo prazo. Então, quando você vai precificar, você precisa pensar no longo prazo, claramente. Então, esses são os três principais objetivos de precificação. O principal deles é maximizar o lucro da empresa. E a gente vai ver isso no final do vídeo, a gente vai ver como que a gente precifica na prática mesmo, tá? O que que a gente precisa fazer para colocar preço no produto. Mas antes disso, você precisa pensar qual que é o posicionamento estratégico da sua empresa no mercado. Porque isso influencia na precificação, isso influencia no preço que você vai colocar no seu produto. Segundo o Michael Porter, que é um estudioso da administração e é uma referência nesse assunto, a sua empresa ela tem que escolher entre três estratégias. Ou ela vai se diferenciar por produto, ela vai ter uma diferenciação por produto, ou você vai ser um líder em custo, a liderança em custo, ou você vai dar um enfoque para sua empresa. Então, qual que é a diferença entre os três? O primeiro diferenciação é você diferenciar o seu produto no mercado. Por exemplo, a gente pode pegar exemplos como a Apple. A Apple, ela pode cobrar mais caro. Na verdade, ela pode cobrar o preço que ela quiser no final das contas, porque é um produto diferenciado. Ela tem um produto diferenciado que caracteriza o produto dela dentro do mercado. A Natura, uma empresa brasileira, também. A Natura, ela tem uma estratégia de diferenciação. Ela tem produtos diferenciados que tornam o produto dela único. Então, ela pode sim praticar uma precificação, um preço de venda superior a produtos convencionais, por exemplo. Né? Então, você vai pegar um produto da Natura e comparar com um produto convencional, um produto de massa, por exemplo, você vai ver que a precificação ela vai ser diferente. Então, esse é o primeiro ponto. A sua empresa ela pode optar por uma estratégia de diferenciação, diferenciação no produto. Aí você precisa trazer uma característica diferente para o seu produto, uma inovação diferente, agregar valor ao seu produto e serviço para que torne ele diferente perante ao mercado, perante os outros concorrentes. E dessa forma, você consegue ter uma precificação melhor, você consegue
cobrar um valor melhor pelo seu produto ou pelo seu serviço, porque o seu produto ele é único. Então, essa é uma forma de você, de a sua empresa se posicionar no mercado. A segunda forma de se posicionar no mercado é a liderança em custo. A liderança em custo é quando a sua empresa ela vai ter o menor preço, ela vai brigar no mercado com o menor preço e para isso ela tem que ter uma eficiência operacional. Porque quando você tem uma empresa, por exemplo, Atacadão, o Atacadão é líder em custo, é uma empresa que ela tem uma estratégia de liderança em custo. Então ela quer ser a melhor empresa com o menor custo possível para o consumidor. Isso requer o que da empresa? Para a empresa, isso requer eficiência operacional, porque se você tem margens apertadas, você precisa vender bastante e você precisa ter um custo e despesas bem controlados para que essa margem, mesmo pequena, ela seja suficiente para ter a rentabilidade suficiente para a empresa poder ter lucro, né? Lembra que a precificação, o primeiro objetivo da precificação é a empresa, né, maximizar o lucro da empresa. Então, esse é o segundo posicionamento que a sua empresa ela pode adotar. É a liderança em custo. É quando você está inserido, por exemplo, vamos supor que você está inserido numa loja de comércio popular. Então, numa loja de comércio popular, numa rua de comércio, por exemplo, você vai ter produtos lá, talvez que sejam parecidos. Então, a sua empresa ela vai trabalhar com a liderança em custo. Você vai ter que ter naquele lugar, naquele local onde você está inserido, você vai ter que brigar por custo. E para você brigar por custo, você vai ter que ter uma eficiência operacional. Essa é uma escolha, é um posicionamento, é como a sua empresa vai se apresentar para o mercado, é o posicionamento estratégico da sua empresa. E o terceiro posicionamento estratégico que a sua empresa ela pode adotar é o enfoque. É um foco, por exemplo, num nicho específico. Quer um exemplo? Um foco num nicho específico é, por exemplo, a Harley Davidson. A Harley Davidson, ela produz produtos para um nicho específico, né? E tem um ponto interessante, na Havaianas, por exemplo, né? A Havaianas também é um nicho específico. Se você vai numa loja, por exemplo, da Havaianas, você vai numa loja da Havaianas procurando o quê? Você vai procurar camiseta lá na loja da Havaianas? Não, você vai lá procurar chinelo, né? E olha só que interessante, se a sua empresa ela escolhe se posicionar para atender um público de um nicho específico, mesmo você atuando num nicho específico, você pode se posicionar ou com liderança em custo, ou também você pode se posicionar por diferenciação. O caso da Havaianas é muito interessante, porque a Havaianas ela atende um nicho específico, né? Ela tem um produto específico, que é o carro-chefe dela, que são os chinelos, mas não é um chinelo comum. Lá você vai encontrar chinelos de preços variados, desde o mais baratinho até um chinelo com um valor razoável. Por quê? Porque eles vão criar uma diferenciação naquele chinelo. Você vai pegar e não é um chinelo Havaianas normal, é um chinelo com brilhantes, é um chinelo com desenho, é um chinelo com pingente, é um chinelo que você vai poder escolher o pingente que você quer colocar lá no seu chinelo, por exemplo. Então, percebe que uma empresa ela tem essas três formas de atuação. Não tem como você fugir disso. E essa forma com que a sua empresa vai se posicionar no mercado vai ditar a precificação da sua empresa. Então, por exemplo, se você tem um produto ou um serviço muito diferenciado, você tem uma estratégia de diferenciação e de repente você nem sabe o que que é isso, você é muito bom no serviço que você faz e você cobra, por exemplo, um preço do seu serviço igual a que os outros fazem, um serviço muito inferior com menos qualidade, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo dinheiro. Né, no olho do cliente, o seu serviço, ele, quando vai contratar, ele é equivalente aos outros. Só que você, por exemplo, que tem uma diferenciação no seu serviço, que entrega mais valor para o cliente, você, consequentemente, pode sim cobrar um preço um pouquinho maior. Isso para produto e para serviço. Então, a gente tem essas três formas de se posicionar estrategicamente. Então, esse é um ponto que você precisa entender, não adianta. Você tem que escolher entre se posicionar estrategicamente para o mercado. Você não pode simplesmente abrir a sua empresa, colocar os produtos lá para vender, sem pensar em estratégia, sem pensar em posicionamento estratégico, sem pensar no público
que você vai atender. Você é dono de empresa, dona de empresa, empresário, empresária. Eu sei que os pequenos empresários, pequenas empresárias, normalmente estão lá no dia a dia, estão lá para atender o cliente também, se ocupam com a parte operacional da empresa. Você tem que saber que você é um empresário e uma empresária, dona de uma empresa, e você tem que cuidar da parte da estratégia da empresa, do planejamento de longo prazo da empresa. Se você não sabe o que eu estou falando, então é bom você começar a ficar ligado nisso. Porque você não pode ficar só na parte operacional, porque você esquece, ficando na parte operacional, de pensar na inteligência da empresa. Como que você vai fazer a sua empresa sair daqui e para lá? Como é que você vai principalmente, por exemplo, apurar os resultados financeiros da sua empresa para saber como que está o resultado da sua empresa, se os resultados da empresa estão dentro da meta, se você bateu a meta, se você não bateu a meta, por exemplo, quais são os indicadores da sua empresa, né? A gente está entrando aí num ponto mais financeiro. Mas você, como empresário, empresária, tem que ter essa consciência de posicionamento estratégico da sua empresa. Você tem que saber exatamente aonde que você está atuando. Por exemplo, se você se você produz doces, se você é uma confeiteira, um confeiteiro, por exemplo, e você faz doces, brigadeiros, cupcakes, bolos, enfim, por exemplo, nesse mesmo segmento, você precisa escolher como você vai se posicionar. E dependendo de como você vai se posicionar, você vai atingir um público-alvo específico e isso vai ditar a precificação do seu produto. Isso vai ditar a precificação do seu produto. Então você tem que ter essa consciência. Então não se esqueça disso. Você tem três opções de posicionamento para você escolher. Ou você se diferencia por produto, você traz um valor agregado no seu produto, uma inovação que vai permitir, que vai tornar o seu produto único e vai permitir que você tenha um preço melhor, um preço mais alto, por exemplo, uma estratégia de precificação melhor. Ou você vai ter uma estratégia, um posicionamento de liderança em custo. Você vai procurar ter o menor custo possível, o menor valor possível para o cliente, para o seu público, e para isso você vai ter que ter uma estratégia de custos operacionais enxutos, ou seja, uma eficiência operacional. E o terceiro, que é o enfoque, atuar num nicho específico, para um público específico, um produto específico, por exemplo, ou para um público específico. E mesmo nessa terceira opção de enfoque, você pode atuar com um produto específico em um nicho específico, voltado para um público específico, mas também você tem a opção de, dentro do enfoque, se diferenciar, né, para o pro produto, ou você pode também atuar como liderança em custo, procurando trazer menores valores, né, um custo melhor para o seu cliente, certo? Então, isso é importante você saber e posicionar a sua empresa, porque isso vai ditar a precificação e a estratégia de precificação dentro do seu negócio. Bom, beleza. Então, dito isso, sabendo agora o que a gente precisa ter de conhecimento, de noção, antes de a gente começar a precificar, aí a gente pode ir para a parte que é mais prática de colocar preço mesmo, de fazer continha para a gente estabelecer o preço do nosso produto. Então, eu vou abrir uma planilha aqui do zero e a gente vai fazer junto como precificar um produto ou serviço. Então, eu já abri aqui a planilha e eu já deixei preparado a fórmula que a gente precisa utilizar para fazer a precificação, para a gente precificar o nosso produto. Tá? Normalmente, como que eu imagino que você deve fazer a precificação? Então, você deve fazer o seguinte, né? Você tem aqui ó, o preço de venda. Como que você deve fazer? Você deve pegar, por exemplo, o custo do seu produto. Vamos supor que seu produto custa R$ 100. E aí você deve multiplicar ele, por exemplo. Você deve multiplicar por 2. E aí você vai chegar no preço de venda de R$ 200. Certo? Quando você faz esse 2 aqui, isso aqui, esse 2 não é margem de lucro, tá? Só esse 2 aqui, quando você multiplica, só para você saber, esse 2 aqui é markup que chama. Então, quando você faz isso, por exemplo, você pega o custo do seu produto, R$ 100, multiplica por 2 e dá 200. Então, você está multiplicando por um markup que se chama, que é esse 2. Isso aqui não é margem de lucro, tá? Só que qual que é o problema de a gente fazer essa conta? Que é normal que isso a maioria dos pequenos empresários, empresárias fazem. O problema é que aqui você não sabe o que está dentro
do componente para chegar no seu preço de venda. Você não sabe aqui, por exemplo, quanto que você tem de margem de contribuição. A margem de contribuição é aquele valor que sobra para contribuir para pagar as despesas fixas. Então, quando você tem, por exemplo, seu preço de venda e você subtrai os custos variáveis são, por exemplo, impostos, comissão de vendas, taxa da máquina do cartão de crédito, por exemplo, que são custos que variam conforme você vende, a sua empresa vende. Aí, quando você pega o preço de venda e subtrai os custos variáveis, você vai chegar neste valor de margem de contribuição. E essa margem de contribuição, ela precisa ser suficientemente saudável para que possa cobrir todas as suas despesas fixas, operacionais da empresa. Então, como que a gente faz para a gente saber no nosso preço de venda se a gente está considerando os impostos, por exemplo, a comissão de vendas, e a gente está considerando uma margem de contribuição para gerar um resultado que contribua suficientemente para cobrir as despesas operacionais fixas e gerar lucro na nossa empresa. Então a gente vai utilizar aqui essa fórmula de precificação, que é o preço de venda. Você vai ter aqui em cima o custo do produto, então você vai pegar o quanto que você paga para o seu fornecedor, o custo do seu produto, por exemplo, e aí o que você vai fazer? Você vai dividir por 1 menos o percentual de imposto. Então, se a sua empresa, por exemplo, ela é do Simples Nacional, você precisa ver lá na tabela do Simples qual anexo que a sua empresa está enquadrado e qual que é a alíquota que a sua empresa ela recolhe, tá? Então você vai ter que fazer uma continha básica, que é bem fácil, né? Da receita bruta dos últimos 12 meses, vai ter que fazer a dedução da tabela que tem na faixa da tabela, você vai chegar no percentual de imposto do Simples Nacional que a sua empresa paga mensalmente. Tem que ficar atento, porque esse valor, essa faixa, esse percentual pode mudar de acordo com a evolução do faturamento da sua empresa. Então, sempre considere a faixa maior de imposto para você fazer a precificação do seu produto. Aí o próximo item aqui que a gente soma mais o percentual de comissão, esse C aqui é de comissão de vendas. Então vamos supor que a sua empresa paga 3% de comissão de vendas para os vendedores, 5%, por exemplo, de comissão de vendas para os vendedores. Você vai somar este percentual aqui, tá? Aí você vai somar mais o percentual da taxa de cartão. Então, se a sua empresa vende com taxa se a sua empresa vende com cartão de crédito, vende com cartão de débito, por exemplo, para cada operação que você faz, para cada venda que você faz, a sua empresa paga um percentual, né? E aí, por fim, você vai adicionar o percentual de margem de contribuição. E essa é a parte importante. Você tem que estabelecer aqui essa margem de contribuição é mais ou menos, entre aspas, aí, como se fosse um lucro bruto da sua empresa, tá? Um lucro bruto ainda, porque você ainda não descontou as despesas operacionais fixas da empresa. Então, a gente vai colocar isso no formato decimal, tá? Então vamos supor aqui, ó, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que a gente tem aqui um custo de produto, por exemplo, no nosso exemplo aqui, ó, de R$ 100, tá? Vamos supor que o nosso produto aqui ele custa R$ 100, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dividir por 1 menos. Aí a gente vai somar aqui o percentual, a gente vai colocar aqui no formato decimal, tá? Então vamos supor que a sua empresa ela recolhe lá no Simples Nacional 10% de imposto. Então o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, 0,10 decimal. Aí vamos supor que você paga na sua empresa 5% de comissão. Você vai somar aqui mais a comissão no formato decimal, 0,05. Vamos supor que você paga na sua empresa 3,5% de taxa de maquininha de cartão. Então você vai somar aqui também no formato decimal 0,035 e a gente vai somar aqui, nós vamos somar a gente vai somar aqui a nossa margem de contribuição, tá? A margem de contribuição, o que, o que a gente considera de margem de contribuição que já começa a ser saudável é uma margem de contribuição de 40%. Então você pode colocar aqui, ó, de margem de contribuição
0,40, tá? E aí a gente vai ter aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Vou só colocar um sinal aqui para somar aqui direto, tá? Então isso vai dar 0,415. E aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir. Deixa eu puxar aqui para o lado. Então a gente vai dividir esse valor. Então eu vou colocar um sinalzinho aqui de igual. E aí a gente vai dividir esse valor. A gente vai dividir 100 por 0,415. E aí a gente vai ter aqui, ó, um valor de R$ 240. E aí a gente vai chegar no nosso preço de venda. Qual que é o preço de venda? R$ 240,96. Então, se a gente tem um custo de produto de R$ 100 e a gente tem 10% de imposto, né? A gente recolhe 10% de imposto no Simples. A gente tem, por exemplo, de comissão 5%. A gente paga uma taxa de cartão, por exemplo, de 3,5%. E a gente quer ter uma margem de contribuição na empresa de 40%, então nosso preço de venda, a gente precisa vender este produto por R$ 240. Então, esse é o preço de venda que a gente precisa praticar, R$ 240. Tá? Isso é com base no que você tem de estrutura de custos variáveis na empresa e a margem de contribuição que você quer ter. Tá? Essa é a base. Mas você imagina o seguinte: você imagina que você vende, por exemplo, carteiras, tá? Você vende carteiras para a pessoa usar, colocar cartão. Agora você imagina se você vende, por exemplo, carteiras. Você tem uma loja onde você está posicionado, por exemplo, para um tipo de público. Vamos supor que seja um comércio popular. Se você escolheu o posicionamento estratégico de liderança em custo, talvez você tenha que ajustar aqui o valor do seu preço, tá? E aí você, de repente, vai ter que ajustar a sua margem de contribuição, talvez reduzir um pouco a sua margem de contribuição. Porque imposto é dado, é regra do negócio, é a regra do jogo, não tem como mudar. Taxa da máquina do cartão, a gente pode negociar com a operadora. É, comissão vai depender, por exemplo, da comissão que a sua empresa pratica para os vendedores. Mas imagina o seguinte, que você vai ter um preço para um posicionamento e para outro posicionamento estratégico você pode ter outro preço. Então, vamos supor que a sua carteira, ela é uma carteira que é super diferenciada, que ela tem um material diferenciado, que ela é feita com materiais de origem sustentável, que tem uma durabilidade X, que ela tem uma estampa diferenciada, assinada por determinado estilista, por exemplo. Essa mesma carteira você pode, dependendo do seu posicionamento estratégico, em vez de você praticar R$ 240 de preço, você pode vender por muito mais. Tá? Você pode vender por um valor muito maior, porque isso é como você está posicionando o produto da sua empresa perante o mercado, o público que você quer atender. Então, eu mostrei aqui uma forma técnica de calcular o preço de venda. Aí você vai me perguntar, Arthur, mas eu procurei na internet, o pessoal tem uma fórmula diferente lá, que é a fórmula do markup e tal, que considera a despesa fixa, o percentual, que considera despesa variável e tal, e é uma fórmula um pouquinho diferente. Essa fórmula, ela é bastante utilizada até, tá? Essa fórmula ela vai te dar um markup, ela vai te dar um valor, ela vai te dar um markup, ela vai te dar isso aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, o valor 240 e dividir pelo meu custo aqui do produto, eu vou ter aqui, ó, 2,40. Esse aqui é o meu markup, tá? 2,41 aqui, 2,41 é o markup. Ou seja, se eu pegar aqui os R$ 100 e multiplicar por 2,41, eu vou chegar no mesmo preço, tá? Então isso aqui é o markup. Então, essa fórmula de precificação pelo markup, que considera, por exemplo, as despesas, etc., ela tem um conceito um pouquinho diferente, porque se você, por exemplo, não tem um controle financeiro, como que você sabe qual que é o percentual de despesas que você tem na sua empresa para você poder colocar nesse cálculo e ter um cálculo assertivo? Outro ponto, se você colocar
as despesas fixas aqui dentro da sua precificação, como que você faz então se você vende um mesmo produto dentro de uma loja de shopping e você vende esse outro produto dentro de uma loja de rua, por exemplo? Onde você tem estruturas de despesas fixas diferentes. Não dá para você vender um produto na sua mesma empresa num lugar com preço e no outro lugar com outro preço, tá? Dependendo do produto. Então, se você vai pegar um produto do Boticário, por exemplo, em qualquer shopping que você for que tiver a loja do Boticário, o preço vai ser o mesmo. O preço do produto ele vai ser igual, ele não pode ser diferente. Então, a gente fazer a precificação pela margem de contribuição, que é essa fórmula aqui que a gente está considerando, ela é uma forma, ela é uma forma eficiente de a gente precificar. Muito eficiente e muito eficaz, porque aqui a gente sabe exatamente a margem de contribuição que a gente está selecionando aqui para a nossa empresa. E isso é fundamental, porque a margem de contribuição é um dos principais indicadores da sua empresa, para você saber se o seu negócio está indo bem ou se o seu negócio está indo mal, está indo para o buraco. Por isso que eu falei antes, no início aqui, quando eu apresentei para vocês aqui a fórmula, que a margem de contribuição, o valor que você vai colocar aqui de margem de contribuição tem que ser suficientemente saudável para cobrir as despesas fixas da sua empresa, certo? Então, essa é a forma mais eficiente de a gente precificar. Você vai pegar, o que você vai fazer na prática, tá? Você vai ver quanto que a sua empresa paga de imposto, qual que é o custo do seu produto, você vai ver qual que é o percentual de comissão de vendas que a sua empresa paga, você vai ver qual que é a taxa da máquina do cartão, percentual de maquininha de cartão. Se você vende por plataforma, você tem que considerar aqui também o percentual de comissão da plataforma que você paga. Então, por exemplo, se você tiver mais algum custo aqui, você vai ter que adicionar aqui. Ó. A gente tem aqui, por exemplo, o percentual de imposto, mais o percentual de comissão, mais o percentual da taxa do cartão. Você tem que adicionar aqui também. Você vai ter que colocar aqui, ó, mais o percentual da taxa da plataforma, por exemplo, e mais o percentual aqui da margem de contribuição. Então, tudo que você tiver aqui de custos que variam conforme a venda, você vai ter que colocar aqui na sua fórmula para você estabelecer o preço de venda do seu produto. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a fórmula aqui básica que a gente tem é o custo do produto, a gente vai dividir por 1 menos a somatória aqui desses percentuais, tá? Então aqui no nosso exemplo a gente tem o percentual do imposto, percentual da comissão de vendas, percentual da taxa da máquina do cartão, percentual da taxa da plataforma que a gente acabou de incluir aqui e mais o percentual da margem de contribuição, tá? Que esse é um fator importante. E essa margem de contribuição é o valor, é o percentual que você vai escolher aqui para sua empresa. Então, a gente já falou aqui que uma margem de contribuição que já começa a ser saudável para sua empresa é de 40% para cima, tá? Claro, depende do posicionamento estratégico que a sua empresa adotou. Então, se você tem uma margem de contribuição menor, você tem que ter uma eficiência operacional maior. Você tem que ter mais eficiência nas despesas fixas operacionais da sua empresa. Porque aquela margem de contribuição que você escolheu, ela tem que gerar lucro para a empresa. Ela tem que cobrir as despesas operacionais fixas do seu negócio e gerar lucro. Tá? E esse é o primeiro objetivo da precificação, é maximizar o lucro da sua empresa. Então, precificando dessa forma, sabendo qual que é a margem de contribuição do seu negócio, já é meio caminho andado para você poder saber se o preço de venda ele é um preço certo, tá? Mas na verdade não para aqui. Para você realmente saber se a precificação da sua empresa ela está certa, a gente tem que ter um demonstrativo de resultados mostrando lá a receita menos os custos variáveis, a margem de contribuição, aí você tem que subtrair as despesas operacionais fixas da sua empresa e você vai ver se a sua empresa está dando lucro ou prejuízo. Tá? Mas esse é um outro assunto. Eu queria mostrar aqui, falar para vocês sobre os 3 posicionamentos estratégicos que a sua empresa precisa ter e como você precificar o produto. Então é isso aí. Espero que isso ajude na escolha. Espero que você tenha entendido essas 3 escolhas que você tem que ter na sua empresa para você posicionar a estratégia de precificação, você ter o posicionamento estratégico do seu negócio e você utilizar a estratégia de precificação correta. Tá? A fórmula de precificação
ela é um detalhe e ela é super importante para você saber como precificar da forma certa, para você saber dentro do seu preço de venda que você está vendendo, o que está incluído lá, quanto que tem de imposto, quanto que tem de comissão de venda, quanto que tem de taxa de máquina do cartão, quanto que eu tenho de margem de contribuição dentro desse preço de venda que eu estou praticando, tá? Então esses são pontos fundamentais. Espero que ajude vocês. Bons negócios.